Bom, então, bom dia aí todo mundo. Estamos iniciando mais uma aula de tecnologia e sociedade. E hoje a gente vai falar sobre. ah, Vamos voltar a falar sobre uberização do trabalho, né? Trabalho digital e uberização do trabalho, focando em algumas características para o trabalho, para esse tipo de contrato de trabalho que a uberização acarreta. Lembrando que uma das principais um dos principais pontos relacionados à uberização do trabalho, e por isso que eu trago ele aqui, é porque a uberização do trabalho, apesar de destacar o nome de uma empresa que se apresenta como uma empresa que atua na área de logística e transporte, a Uber, esse é um processo que a gente consegue verificar não apenas empresas como a Uber, como as empresas de entrega, como a iFood, Uber Eats e Rappi, etc., mas que a gente consegue observar em todos os, em todo o ramo, em vários âmbitos de mercado em que há possibilidade de haver algum tipo de intermediação tecnológica para um mercado de trabalho ou nas relações de trabalho. Então, basicamente, onde tem possibilidade de mediação tecnológica, ofertando trabalho, serviços, ofertando para pessoas que estão precisando desse serviço, você tem a entrada de um processo de uberização. Tá? Então, você vai ter isso na área que eu já falei, dos motoristas, na área dos entregadores, mas também a gente já observa isso em áreas relacionadas a profissionais liberais, no pessoal que trabalha com obra, manutenção, prestando serviços diversos, né? Você pega aí um aplicativo como o Get Ninjas no Brasil, e em outros países tem outros aplicativos, na intermediação de mão de obra de serviços domésticos, até na mão de obra de, uh, de trabalho docente, por exemplo, você já tem isso, né? Algumas empresas, alguns aplicativos que prometem ter um banco de professores para pessoas que estão precisando de serviço, pessoas ou instituições que estão precisando de serviço de docentes das mais diversas áreas. Então, você tem isso já acontecendo, você tem nos casos de língua estrangeira, aplicativos que contratam, né, mas contratam dessa maneira, uberizada, professores de língua estrangeira de vários lugares do mundo para dar aula para você aqui no Brasil, e você aqui no Brasil pode dar aula para pessoas de vários lugares do mundo sem contrato, sem vínculo de contrato formal de trabalho com essas empresas. Então esse processo de uberização está acontecendo em várias áreas, e a tendência que a gente observa, que é observado, é que ela avança sobre todos os tipos de setores, possibilitando, inclusive, dando a entender que talvez esse processo de uberização do trabalho mate ou fira de morte, né? Faça uma ferida grave no que a gente conhece como emprego, né? Naquilo que a gente conhece como emprego, que tem uma série de regulações, de garantias para o trabalhador que o trabalho uberizado não tem, né? Não traz. Então, e quais são essas características que o trabalho uberizado não traz, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar é que o trabalho uberizado, ele é uma radicalização do chamado trabalho just in time, tá? O que é um trabalho just in time? O que é o just in time? O just in time é uma característica que foi criada pelo modelo japonês, pelo modelo toyotista, né? Que eu já falei aqui, que é um modelo em que as pessoas, assim que surge uma determinada demanda, a organização tem que dar conta de atender aquela demanda. Então é tudo na hora.
Então surgiu, just in time, surgiu a demanda de um veículo de determinado modelo, determinada cor, com determinadas características. Na mesma hora, a fábrica, lá na outra ponta da cadeia, ela já produz aquele veículo que acabou de ser vendido dentro de uma concessionária. Tá? Então não é muito diferente do processo Fordista, que existe uma produção em massa e que a mudança do processo produtivo vai demandar uma adequação muito grande e um tempo de planejamento para que essa adequação seja feita. Tá? Esse é o modelo Fordista, na qual a gente viveu aí dos anos 20 até os anos 70. Nos anos 70, com a hegemonia de um outro modelo, do modelo toyotista, a gente tem essa, entre outras características trazidas pelo toyotismo, a gente tem a do just in time, que é justamente dar conta da demanda, atendimento da demanda, assim que essa necessidade surge. E isso faz com que a produção se torne muito mais flexível. E a radicalização, então, o próprio trabalho dentro do processo produtivo toyotista, ele tem que ser flexível. Então, o trabalhador ele é polivalente porque a polivalência leva a essa flexibilidade, ela tem como característica essa flexibilidade, diferente do trabalho fordista, que é aquele trabalho especializado, repetitivo, numa única função. O trabalhador toyotista é aquele trabalhador que faz várias coisas, dá conta de várias demandas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele responde a essa demanda de maneira muito mais rápida. Então, esse processo de flexibilização da cadeia produtiva, ela reflete sobre a flexibilização do trabalho. E esse trabalho just in time, nesse sentido de que ele tem que dar conta do processo da demanda. E aí tem uma outra característica, aí que traz a uberização. Ele não apenas ele pega essa ideia do tem que dar conta assim que surge a demanda. Então, um entregador, assim que apita no aplicativo dele que surgiu uma entrega, ele já tem que sair correndo para fazer aquela entrega. Assim como o motorista está na rua, surgiu a possibilidade de viagem, ele tem que logo em seguida fazer essa viagem. Quando ele está finalizando uma viagem, já chega uma outra solicitação de viagem e que ele tem que dar conta dessa outra solicitação de viagem. Então, isso tudo em um modelo muito de dar respostas imediatas. Mas esse trabalhador, por outro lado, se ele está disponível para o trabalho, ele ligou o aplicativo, ele está lá disponível ao longo de uma jornada aí que ele escolhe, hoje eu quero trabalhar 10 horas, hoje eu quero trabalhar 5 horas. Ao longo do período que ele ligou o aplicativo dele, diferente de um trabalhador empregado sob a CLT, o trabalhador empregado, uma vez que ele liga, uma vez que ele se disponibiliza, ele está à disposição da empresa, ele recebe por hora, ele recebe estando à disposição. Se a empresa usá-lo, né, se a empresa fizer com que ele trabalhe, der demanda para ele, ou não der demanda para ele continua lá sob os desígnios da empresa, ele vai ganhar o salário pelo tempo de trabalho dele. Ele pode até ter bônus de produtividade, mas ele tem um mínimo que está reservado ali para ele, garantido para ele, que é da jornada de trabalho, independente se ele é aproveitado ou não pela empresa. Então, esse é um trabalhador dentro do modelo tradicional, mesmo no modelo toyotista. Já o trabalhador uberizado, ele liga seu aplicativo, ele está à disposição da empresa, ele começa a seguir as regras da empresa, por uma vez que ele está com o aplicativo ligado, só que ele não recebe nada. Ele só vai receber a partir do momento que ele tem demanda. Se ele tem demanda, ele recebe. Se ele não tem demanda, ele não recebe nada. Inclusive, algumas reclamações, como eu já falei, de bloqueio branco. A pessoa liga o aplicativo, né, que os motoboys chamam de bloqueio branco. A pessoa liga o aplicativo e não aparece demanda nenhuma para ele. Não aparece que ele está bloqueado, mas ele também não recebe demanda, ou recebe o mínimo de demanda possível.
Isso é o chamado bloqueio branco. E a empresa, por mais que ele esteja com o aplicativo ligado, a empresa só paga pelo trabalho. Então, essa disponibilidade que ele tem e essas horas não pagas do trabalho desse trabalhador, só paga por produção, né, por produtividade, isso radicaliza aquilo que o toyotismo já fez, né? Outra característica muito forte das empresas que trabalham por meio dessa intermediação tecnológica da mão de obra, do trabalho uberizado, é a transferência da maior parte dos custos e dos riscos da operação para o trabalhador. Então, se você pega um motorista de aplicativo ou um entregador de aplicativo, os custos da operação, basicamente, que estão na operação de trabalho, que é o combustível, o próprio veículo, o gasto com internet, com compra de telefone, com equipamentos de proteção, tudo isso, até com o gasto com a bag, essas coisas, todos eles são por conta do próprio entregador, do próprio motorista. Então, esses custos, que são os custos relacionados propriamente ao serviço, eles acabam indo para a conta do entregador, que vai ter que tirar esses custos do valor que é pago a ele, tá? Que é um valor que também não é determinado por ele, mas pela empresa. Existem outros custos da operação? Claro, evidentemente existem os custos de marketing que essas empresas têm para manter o aplicativo funcionando, os custos de desenvolvimento, custos de manutenção, só que esses custos são diluídos, muito diluídos dentro do serviço. Imagina, uma empresa como a Uber dilui todos esses custos de desenvolvimento de aplicativos entre todos os entregadores do planeta, né? Entre todos os motoristas do planeta. Então, esses custos acabam sendo muito reduzidos por viagem feita. Então, qual o percentual que, quando a gente paga uma viagem 10, 15 reais, qual o percentual que vai, de fato, é o custo da operação para a Uber? É um valor ínfimo. No entanto, ela cobra de 25% a 30% do valor da viagem. E todo esse restante possibilita que essa empresa invista em novos negócios, amplie seus negócios, e é justamente isso que ela faz. Não é à toa que a Uber anda aplicando milhões, centenas de milhões de dólares, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma, né, de carros autônomos, porque, enfim, o custo da operação da Uber é baixíssimo. Tá? O custo para operar, para ela continuar fazendo, é baixíssimo. Esses custos recaem, todos eles, né? Para a Uber o custo é baixíssimo, mas para um entregador, para um motorista, esse custo é altíssimo. E aí esse entregador, a realidade é que ele tem que trabalhar de 12 a 13, 14 horas por dia para ter um salário decente que dê conta de pagar o seu aluguel, a comida do seu dia a dia, enfim. Essa tá? Então, a transferência desses custos para os trabalhadores é algo que é característica do trabalho uberizado, que é muito diferente, se algum de vocês já trabalhou ou trabalha com carteira assinada, é muito diferente de qualquer relação de trabalho tradicional, enfim, relação de trabalho sob os moldes seguindo a regulação da CLT. Porque quando você trabalha para uma empresa, os custos do seu trabalho, da prestação de serviço, são da empresa. A empresa embute ali no preço do serviço e é o empregador que arca com esses custos, você vai trabalhar, fazer todo o trabalho, equipamento de proteção individual, se você estiver trabalhando, se for motorista, mas trabalha para uma empresa terceirizada que presta esse serviço, ou o carro, a manutenção do veículo é da empresa que contratou a terceirizada, ou é da própria terceirizada. Então, isso, né, isso é uma característica específica do trabalho uberizado, que é a transferência desses custos para o trabalhador.
tá? Além disso, nós temos a ausência de garantias e estabilidade de remuneração. Você não tem garantia nenhuma que no fim do mês você vai ter algum tipo de remuneração. Você não tem garantia nenhuma de que o valor de uma corrida vai conseguir pagar, por exemplo, o combustível dessa corrida. Outro dia meu carro deu defeito, e aí eu fui pedir, eu estava ali no Bora Manso. Para quem é de São Sebastião, né, deve conhecer. Meu filho estuda numa escola ali no Jardim Botânico, ali perto do condomínio entre Lagos 2, alguma coisa assim. Isso, próximo à Vila do Boa. Tava passando ali meu carro, pá, esquentou, eu parei ali e tinha ali a vantagem que tem umas oficinas mecânicas, já parei na oficina ali e deixei meu carro. Mas já era 6 horas, meu filho saía da escola às 6, eu, cara, agora eu tenho que dar um jeito de pegar ele, buscá-lo, porque eu estava indo buscá-lo. Enfim, vou pedir um Uber. Aí eu fui pedir um Uber para a escola, que chama CIEIC, fica ali nos condomínios. Cara, deu 5 e pouco, R$ 5,80 a viagem estava dando. Eu falei, eu não vou conseguir motorista por esse valor. E aí, pá, botei no aplicativo, no Uber, e não consegui viagem naquele valor. Aí eu falei, cara, vou botar, porque eu não ia só ir lá na escola, né? Eu ia na escola e depois eu ia para casa no Mangueiral. E dá uns 20 minutos da escola para o Mangueiral. 20 a 25 minutos, a depender do trânsito. Voltando ali pelo próprio Bora Manso ali. Aí eu falei assim, bom, então já vou colocar, né, conseguir dar um jeito de colocar o trajeto todo, do CIEI, da onde eu estava para a escola, da escola para minha casa. O que daria uns 30 minutos de viagem. Esses 30 minutos deu no total R$ 12. R$ 12. E aí teve um motorista que aceitou, ele estava do outro lado de São Sebastião. Aí eu comecei a calcular, imagina, porque assim, a distância de fato não é tão grande, mas é cheio de quebra-mola, a rua lá é estreitinha, pode acontecer de ter um caminhão parado, um carro parado e fazer um pequeno engarrafamento, enfim. Tem cruzamento que faz algumas demoras. Enfim, eu sei que uma viagem de 30 minutos daria R$ 12, fora o combustível. Eu falei, rapaz, não tem lógico um negócio desse. Não vale a pena, ainda mais às vezes um motorista está lá do outro lado de São Sebastião, só para ele chegar, ele vai demorar 10 minutos, e de fato, eu chamei um que aceitou, e ele ia demorar uns 10 minutos para chegar, 6 minutos, 7 minutos para chegar, e aí depois ele viu que não valia a pena, porque agora, até então, a Uber, que acontecia? Até pouco tempo atrás, a Uber não deixava o motorista nem saber para onde ele iria. O que acontecia? Ele só sabia, depois de muita luta, inclusive, ele só sabia a região para onde ele ia. Se quanto ia dar o valor, qual era o local, ele não sabia. Ele sabia que se ia ficar aqui em São Sebastião, Mangueiral, Jardim Botânico, ou se ia para o plano piloto, ou se ia para a Ceilândia, ele sabia mais ou menos a região. Mas não sabia exatamente quanto ia se locomover, quanto tempo ia gastar, esse tempo ia gastar muito variável, e quanto ele ia ganhar. Eles reivindicaram, lutaram, para que eles pudessem saber, antes de aceitar uma viagem, para onde é que eles estavam indo. Até por questões de risco. Às vezes tem áreas de risco, os caras não querem ir, enfim. Isso tem a ver com a liberdade. Se ele aceita e aí aparece o lugar que ele vai, ele cancela, ele, enfim, tem uma série de penalidades. A gente vai ver aqui, inclusive, algumas coisas. Então, a Uber resolveu mostrar agora para onde, quanto é que, para onde, eu não sei se é exatamente para onde ou quanto ele vai ganhar, enfim, mas ter maior transparência nesse assunto. E aí, muita gente tem relatado e apareceu. E aí é impressionante como a imprensa ela presta os desserviços fazendo fazendo matérias que você vê assim que há uma tendência muito forte, principalmente se for contrário ao trabalhador, né? Porque eu fiquei sabendo disso pela imprensa, que tem algum tempo que eu não pego o Uber,
que isso começou a acontecer. E aí, qual é o teor das matérias? Depois vocês vão olhar aí, tem matéria na internet, eu vi na TV ou no rádio, enfim. Qual é o teor geral da matéria? É assim: passageiros estão encontrando dificuldades para viajar pela Uber, porque os motoristas se recusam a fazer viagens curtas e porque atualmente eles estão sabendo o valor, o destino das suas viagens. Então, como é que essa matéria acaba qual a imagem que ela gera, sabe? O que ela gera para o espectador que não tem consciência crítica, não sabe o que sofre um motorista? É que a Uber abriu, deu transparência, e que o motorista agora, ao saber para onde vai, ele simplesmente rejeita determinadas viagens que não são interessante para ele, deixando os passageiros à mão. Ou seja, a culpa é do motorista. Provavelmente, eu não duvido, depois a gente vai ver o quanto a gente tem. Uma empresa como a Uber, ele gasta milhões, centenas de milhões de dólares no mundo inteiro por ano em marketing, lobby e gastos advocatícios, enfim, para continuar operando da maneira que opera. Tá? Então, não duvido que essas matérias tenham uma certa dose de ser matéria paga. Lógico que eles não vão falar que é matéria paga, um negócio desse, mas, bom, a Uber pode fazer propaganda, marketing, pagar publicidade dentro de um jornal ou não. Então, depende do teor de como são as conversas. Mas o fato é, o que eu estou achando, eu que pesquiso, sou pesquisador dessa área de uberização do trabalho, é que você está tendo a Uber, digamos assim, abriu mão de uma política que ela tinha, agora está dando mais transparência, mas ela está jogando para que essa política nova que ela está tendo, que atende uma reivindicação dos motoristas, vai gerar uma imagem negativa contra os motoristas, obrigando a empresa a retomar aquela situação anterior. Sendo que não necessariamente precisava fazer isso. Porque se uma viagem curta não é negócio para um motorista fazer, porque é isso, quanto que ele não está gastando de combustível, quanto está o valor de combustível? Está R$6, tem lugar que está R$7 o combustível, né, a gasolina. Então, tu andar 12 quilômetros, você quase que não paga o combustível e manutenção do veículo ainda menos. Né? E dependendo do lugar onde você anda, pega um buraco, ainda rasga o pneu, ainda... enfim, tem toda uma série de manutenções que não está contabilizado naquilo ali. Então, um monte de motorista também que não tem o carro próprio e que aluga um carro e que tem um custo do aluguel do veículo, enfim, tem uma série de custos. Então, se o motorista não está aceitando, não é porque ele não quer trabalhar, é porque ele percebe que isso não custeia nem o trabalho, nem a própria, não paga nem os custos daquela viagem. Então, qual seria a alternativa a isso? Há outras possibilidades de alternativa. Uma possibilidade alternativa é a Uber, em viagens curtas, ter uma margem de ganho muito menor. Até porque ela pode ter uma margem de custo, uma margem de ganho menor, tendo em vista o custo que é super baixo por viagem para a manutenção do aplicativo, marketing, o que ela realmente custa é baixíssimo. Ou ela pode simplesmente aumentar o preço, determinar que preços de viagens curtas não vão custar R$5, vão custar R$10, R$11 e assim sucessivamente, porque vai permitir com que os motoristas tenham maior ganho e tenham maior interesse. Bom, para terminar essa história que eu falei, a minha história. Então, eu não consegui pegar o motorista. Um cara que estava na oficina falou: olha, eu tenho um aplicativo, eu conheço um cara que trabalha de motorista e que pode fazer essa viagem. Eu posso mandar mensagem para ele. O camarada mandou, viu que eu estava desesperado, querendo pegar meu filho, que na escola, e
eu não tinha alternativa. Minha esposa estava do outro lado da cidade fazendo um exame, porque ela está grávida, final de gravidez, estava lá na obstetra. Aí ele, enfim, ligou, mandou mensagem pro cara, o cara respondeu, não, tô indo aí buscar. Aí ele chegou, eu talvez seja. Aí ele chegou, o cara falou, aí me falou, a gente combinou um preço, no final das contas eu paguei para ele R$ 25 para fazer esse trajeto todo. E ele foi me explicando. Eu falei, mas e aí, você é Uber? Não sei o quê. Aí isso, falando, né, que eu achei o valor que iria pagar R$ 5 para ir lá para a escola, ou R$ 12 para fazer todo o trajeto, que era muito baixo. Ele falou, então, aqui em São Sebastião tem cada vez menos gente fazendo Uber internamente, porque não está valendo a pena. Então a gente tem uns grupos de WhatsApp em que tem pessoas que querem fazer viagens aqui, e aí o custo mínimo de viagem dentro de São Sebastião é 12, o valor mínimo para viagem para fora, para Bangueiral, é não sei quanto, enfim. E aí ele me explicou que eles começaram a fazer ter uma alternativa ao Uber, porque realmente a Uber não está dando ganho nenhum, e aí talvez, como o Wagner falou aqui, eu não sei se é o Zapkai, ele não falou o nome, mas enfim, eu posso te colocar num grupo do WhatsApp. Aí eu até pensei, vou entrar nesse grupo, só que aí depois ele me falou, não, mas tem um problema. Ali toda hora tem gente mandando mensagem que está precisando ir para um lugar, para o outro. Eu falei, isso eu não quero não. Mas é isso, eles não têm aplicativo, mas usam WhatsApp. Cara, mas isso me falou assim, mas por que essa galera não monta um aplicativo parecido com o Uber, cara? Um serviço desse não deve ser tão impossível. Enfim, é algo que a gente já começam a surgir. Aí, ó, Wagner já tá muito bem, Wagner. Fala aí um pouco sobre isso, Wagner. Bom dia a todos. Na verdade, dentro da questão, hoje em dia, né, principalmente eu já trabalho na área como programador, e dentro dessas características, principalmente da matéria do senhor, onde que a gente fala sobre sociedade e fala sobre os problemas. Eu acredito que a tecnologia ela está evoluindo e a gente também tem que evoluir junto com ela, dando solução para esses problemas que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade e fala assim, eu queria fazer tal aplicativo X, Y ou Z. Aí vem um e pula na sua frente e faz, e você fala, caraca, eu que queria fazer. Então, a história é essa, a gente tem demanda na cidade para tudo quanto é tipo de aplicativo. Eu estou construindo vários tipos de aplicativo e um desses que eu tenho amigos que trabalham. Tem vários grupos aí que tem aí nesse mesmo intuito de poder tá tendo uma renda, até mesmo como eu mandei para o senhor lá em cima, a questão dessas empresas, elas não têm aquele olhar humano, elas olham simplesmente o olhar capital, que ela visa o lucro, ela não olha pelo olhar onde que ela tem os usuários, como as pessoas, e também tem os usuários do seu aplicativo como motoristas. Então, o cara não está nem aí se o pneu vai estourar, se tem nada. O prejuízo é todo do motorista. E eu estou viabilizando isso aí na questão onde que é uma questão de divulgar meu trabalho, construir uma ideia onde que possa ser aplicado e fazer com que barateie, entendeu? Não é aquela visão de lucro, mas também não vou ser tonto o suficiente de querer dar alguma coisa de graça. Como diz a ideia do capitalismo, não existe almoço de graça, né, professor? Não, com certeza. Não existe nada. O ar que a gente respira é de graça, por enquanto, né? Por enquanto, né, que ainda não conseguiram capturar A a água, gente. a água que a gente bebe já foi gratuita também. Mas, enfim, é isso. Tudo. A sobrevivência humana depende de uma atividade de fazer com que essa sobrevivência exista, né? A sobrevivência, a vida nossa, né? Então depende do trabalho. Não necessariamente a gente, enfim, a gente não chegou a falar isso, mas não necessariamente as sociedades se organizam sob a forma capitalista, mas nossa sociedade se organiza dessa forma. Mas mesmo se organizando sob essa forma, há determinados parâmetros morais que são morais no sentido de regras que a gente tem, de valores que a gente carrega, né?
que a gente pode manter. E uma das coisas que a gente pode manter, por exemplo, é a dignidade do trabalho. Toda pessoa que trabalha, que quer labutar, que se presta a isso, ela tem que ter dignidade no seu trabalho. E muitas vezes o que acontece dentro dessa dinâmica de exploração desenfreada do trabalho alheio é de que essa exploração ela acaba com essa dignidade do trabalho. Então, um trabalhador de Uber, entregador de motocicleta ou entregador de bicicleta, que tem que trabalhar 14 horas por dia para sobreviver, que muitas vezes trabalha e não consegue o mínimo para sobreviver, a gente está acabando com a dignidade dele, e a gente pode criar alternativas a isso. E essas empresas hoje estão se utilizando dessas tecnologias, como a Uber. Agora, a Uber é muito mais do que uma empresa de tecnologia, ela gasta muito mais com outras coisas do que com o desenvolvimento da tecnologia dela. Ela vai gastar também com marketing, ela está ampliando seus negócios, ela vai gastar com lobby, ela vai gastar com outras coisas, senão ela não consegue operar, digamos assim. A grande questão é que, dentro dessas possibilidades abertas pela tecnologia, pelo desenvolvimento, nós temos também possibilidade de criar contra aplicativos, né? Ou aplicativos que são contra-hegemônicos e que podem ajudar esses motoristas, como esses que já estão criando sua alternativa, né? Para ter uma remuneração digna e atender o anseio da comunidade, que é se locomover, né? Porque depender unicamente de ônibus aqui internamente dentro de São Sebastião não resolve a demanda. A gente sempre, o São Sebastião também criou, e as cidades pequenas criaram a figura do mototáxi, né? E isso são formas de transporte barato para atender uma demanda da população que o transporte público não atende. E essa outra demanda, que não é o mototáxi, nem o táxi, e que são os motoristas da Zapcar, né? Eles também atendem essa demanda da população sem tirar essa dignidade dos motoristas. Então, acho que é muito positivo, e eu acho que o fato de termos, né, a demanda por desenvolvimento de aplicativos, de alternativas tecnológicas a essas grandes empresas tecnológicas, essas big techs. As big techs são as grandes petrolíferas do século XXI, né? O que as petrolíferas como essas grandes empresas norte-americanas, enfim, estrangeiras que se criaram no final do século XIX e início do século XX, elas estão cada vez menos importantes e mais importantes as big techs. Lucas, você tinha pedido a palavra? Sim. Não, era só que eu queria fazer uma análise sobre a questão atual, né? Querendo ou não, a tecnologia, ela ainda é nova, né, na nossa sociedade, tanto que a gente, um exemplo, eu acho que a maioria de nós ainda não é da geração tecnológica ainda, né? Mas enfim. Em relação ao trabalho, no caso, a garantia do direito, não seria o caso do Estado intervir nessa questão? E outro ponto também que eu trago para a discussão é referente, na minha perspectiva, o Estado ainda está muito defasado com a questão tecnológica, entendeu? Eu acho que a tecnologia vem ajuda muito, mas em contraponto, ela tem os males, entendeu? E aí que entra o Estado para garantir o que ele diz na Constituição, né? Que é a dignidade, o trabalho, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que uma empresa capitalista ela tem alguns pontos negativos, eu acho que o Estado deveria fazer o seu papel, entendeu? Que eu acho que é alguma coisa que não faz atualmente, entendeu? Muito boa questão. Acho que Wagner quer contribuir em relação a isso? Ou, enfim, depois eu posso falar depois. Professor, na verdade, eu vou fazer um contraponto em cima disso aí, mas dando uma resposta de maneira com quem esteve dentro do sistema, no caso da parte governamental, e dar uma visão diferente do que muitas vezes a gente pensa que o problema seria o Estado.
Eu trabalhei, desde quando eu iniciei minha vida adulta, com meus 18 anos, eu incorporei nas Forças Armadas e servi durante meus 8 anos e um pouco mais, porque eu também fiz concurso. Sempre trabalhei com TI, eu já, parece até soberba, mas eu, quando era recruta, eu entrei em uma sala, devido ao meu conhecimento tecnológico, eu recruta a comandante, que era o nome da comandante lá, no Distrito Naval aqui de Brasília, da Marinha. Ela virou e falou assim, ó, esse militar aqui vai ser o chefe de vocês da área de tecnologia. Isso que feriria toda a hierarquia, entendeu? Porque a base das instituições militares é disciplina e hierarquia. Hierarquia e disciplina, no caso, da maneira correta. Aquilo feriria. Só que devido ao meu conhecimento técnico, eu estava no nível acima e ela queria fazer isso. Quando ela me colocou naquela situação onde que pessoas de hierarquia maior que a minha me observaram e falaram assim, como assim? Isso está errado. Esse cara, eu sou, vamos dizer, primeiro sargento, eu já estou com 25 anos, 28 anos de instituição, e esse cara chegou aqui do nada, o cara não tem nem um ano de instituição e vai mandar em mim, mais ou menos nessa ideia. Aí a comandante pegou e falou o seguinte, ó, você vai fazer uma análise, ver o que está precisando ser melhorado aqui. E aí o que acontece? É uma das coisas que o ser humano, infelizmente, tem disso, e com a análise que eu fiz, eu vou compartilhar um pouco para você entender. Muitas das vezes as coisas não evoluem no meio do Estado, é porque tem pessoas que estão lá dentro e elas estão no comodismo. Elas têm tendências a pegar e entender o seguinte, o famoso está funcionando, deixa quieto. Então, tudo isso vai ficando defasado, entendeu? Muitas das vezes você entra num sistema lá, onde você entra num banco e o cara fala assim, mas o sistema caiu. Aí você fala, mas o sistema caiu por quê? Porque tem um cara lá que ele se faz querer ser necessário ali. Muitas das vezes as pessoas mesmas estão embarreirando, entendeu? Funcionários que ele entra em comodismo, ele fica embarreirando, ele não quer evolução daquilo, porque ele quer se sentir necessário, ele quer se fazer necessário. E aí você fala, mas tal tecnologia, tal coisa iria ser a solução para isso. Não, ele quer que aquilo se mantenha naquele padrão, porque se evoluir, ele não tem domínio sobre aquilo e ele vai perder o posto dele ou a vaga. Isso eu não estou falando no conceito geral, porque a gente sabe que a gente não pode generalizar, mas muitas das vezes dentro do Estado, eu falo governo, de várias e várias instituições que eu já entrei, tem vários sistemas defasados, por isso que você vê muito cair na mídia falando que sistema da Ministério X foi hackeado, Y foi hackeado. Assim, mais ou menos, só para dar mais ou menos um entendimento maior, eu tenho o curso de Ethical Hacker, então, quando a gente entra lá dentro dessas instituições, se for fazer uma simples avaliação de vulnerabilidades que teria a possibilidade de invadir, você vai entender que só foi por falta de manutenção do sistema. Era para ser atualizado, não foi atualizado. Por quê? Porque o cara, se ele for atualizar, ele não vai saber utilizar, porque ele quis parar no tempo e ele faz a instituição e lugares parar no tempo do mesmo jeito. Infelizmente, a gente vive isso. Eu queria, isso é uma utopia minha, eu queria que não fosse assim, entendeu? Que tudo fosse atualizado, tudo fosse bonitinho. Mas aí que entra o detalhe. O cara, ele quer ficar parado ali, porque se entrar um cara mais novo que ele, e ele atualizou para uma tecnologia mais nova, ele tem medo de perder a vaga dele. Ele não tem aquela mentalidade de crescer junto com os outros. Ele quer estagnar a coisa que fique daquele jeito, para ele sempre ficar ali. Eu sou o Highlander da TI aqui. Mas por que tu usa isso aí? Não, porque está funcionando. Essa é justificativa do estar funcionando, isso só embarreira a evolução do nosso país. Desculpa aí, professor, até alonguei muito. Não, tranquilo. Assim, é que tu trouxe uma série de questões que nem tudo, assim, responde ao que eu imagino que seja a questão do Lucas. Mas vamos lá para as tuas e depois eu volto a do Lucas. Primeiro é o seguinte, qualquer instituição ou organização que seja mal gerida vai ser uma bosta, tá? Para utilizar um linguajar meio chulo, mas qualquer instituição, seja pública, seja privada, mal gerida, ela vai gerar esses problemas que você falou. Mas não necessariamente por ser pública ela vai ser mal gerida. Um grande exemplo, uma das empresas da área de tecnologia mais desenvolvidas no Brasil é o Banco do Brasil. Inclusive mais difícil de hackear, enfim, de ter esse... O Banco do Brasil é mais... a área de TI deles é mais evoluída do que de um monte de banco privado, né?
Tem vários estudos que mostram isso, e é um banco público, né? Você tem bancos como o BRB que não tem a mesma, digamos assim, o mesmo desenvolvimento, apesar de estar se tentando desenvolver aí, mas o mesmo desenvolvimento que o Banco do Brasil, ou a própria Caixa Econômica. Então, você tem uma questão de uma gestão que é necessária, né? Uma gestão, quando é mal gerido, ele vai ter problemas, seja na área de tecnologia, no produto ou no serviço que desenvolve, enfim. E tu vai ter, assim como tu vai ter empresas privadas que têm esse problema. Então você vai ter, eu acho que inicialmente é isso. Agora, a questão que eu acho, e aí, por exemplo, aí você falou que estava na instituição militar, né? A instituição militar tem uma característica sui generis, né? Que é a hierarquia militar, ela suplanta a competência. Tá? Então você não tem possibilidade de uma meritocracia completa se você tem, por exemplo, uma completa desigualdade entre oficiais e praças. Então, essa é uma situação que, enfim, é uma questão que é típica do militar. No Banco do Brasil não vai rolar isso. Qualquer instituição civil não vai rolar isso. Pode ter apadrinhamento, pode ter uma série de coisas, e acontece no setor público, mas não tem essa hierarquia militar que a gente vê aqui. Tem uma série de outros problemas, enfim, mas esse problema causado pela própria hierarquia militar, que é decorrente de características próprias, né? Enfim, por isso que, digamos assim, militares são importantes, e a organização militar, num contexto de guerra, num contexto civil que não é de guerra, que você não precisa ter uma hierarquia dessa maneira tão rígida, o funcionamento da hierarquia militar, ela é contraproducente, entende? Imagina se toda empresa fosse uma instituição militar, né? Elas não funcionariam. Imagina se a Uber fosse uma instituição militar, ela não geraria lucro, dificilmente, porque você teria esse padrão rígido de hierarquia. Não é à toa, não é muito à toa que a gente está vivendo a crise que está vivendo também. Tem muito militar no governo, e a lógica militar é outra lógica, tá? A lógica é diferente de uma lógica civil, enfim, essa rigidez hierárquica, ela traz problemas. A gente não vai estudar isso aqui agora, mas tem estudos que mostram essas situações, né? Lógico, da mesma maneira que se você colocar para disputar uma guerra um monte de civil, você vai ter problemas de hierarquia que vão gerar outros problemas. É só para deixar as coisas assim mais claras, assim, porque muitas vezes as pessoas tendem a florear demais, como se, por exemplo, se todo mundo fosse militar, todo mundo seria melhor. Ou como se ninguém fosse militar, o mundo seria melhor. Não é nenhuma coisa nem outra, sabe? São questões, são formas de organização diferentes que servem para propósitos diferentes, né? E aí o problema é quando você começa a misturar as coisas, né? Os civis na carreira militar ou os militares nas carreiras civis. Aí você vai ter problema. Então, acho que primeiro traz essa dimensão. O exemplo que você citou, e eu acho que enfim, isso de fato acontece e é comum. A segunda questão é que o Estado, na visão pelo menos do que eu compreendi do Lucas, a gente tentar ir além dos agentes de Estado, né, que são os servidores públicos que executam políticas públicas, que estão lá no dia a dia operando a máquina pública. Esses caras que operam máquina pública, tá? Eles seguem regras, estão subordinados a outras pessoas, e vão executar políticas públicas pré-definidas, não definidas por eles, né? E aí, qual é o ponto? Quem define essas políticas públicas? Como é que essas políticas... E eu acho que é aí que mora a participação do Estado trazida pelo Lucas. Porque qual é o problema, né? Oi. Para complementar uma análise, esse ano foi implementada a LGDP, a Lei Geral de Dados. Isso porque a internet surgiu lá nos anos 80, na década de 80 no Brasil. Então, só para você ver, durou praticamente 40 anos para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa básica, entendeu? Uma política, entendeu? Sim, com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados. Você teve o Marco Civil da Internet, né, que foi recentemente, também, 2000
14, 15, 16, enfim, que foi promulgada também. Então, assim, você tem uma série de legislações que estão muito, digamos assim, estão correndo, até pelo debate, né, até pela profundidade que deve ser o debate. O nosso marco civil da internet é um bom marco civil. Pelo lobby das empresas, a gente teria outro marco civil. E não é as empresas, inclusive, não seriam as big, não sei, das lutas contra o marco civil foi algumas big techs se contrapondo a outras, empresas de telecomunicação, grandes empresas de mídia, enfim, a gente tem um bom marco civil da internet que, por exemplo, garantiu a neutralidade da rede, coisa que algumas empresas não queriam, porque queria vender seu pacote de internet, falando assim, você tem um pacote de internet que só vai poder utilizar o site do Globo.com, e determinaria qual internet você vai navegar. Isso foi proibido, ou você só vai usar o Facebook, ou você vai só usar, enfim. Mas, então, assim, é isso. Assim, então, o que o Lucas tinha falado, eu acho que eu compreendi certo. Então, você tem, para além do operador, do agente público, você tem a definição das políticas públicas e a definição dos marcos regulatórios que gerenciam nossa vida, que possibilitam a gente viver conjuntamente. Esse é o papel do Estado. O que serve o Estado? O que é o Estado? O Estado não é um lugar onde tem servidores públicos. O Estado serve para regular a sociedade. Ela serve isso, por isso você tem polícia. Aí onde é visto pela sociedade que o mercado não dá conta, que a própria sociedade não dá conta sozinha de atender determinadas demandas, pela importância que essas demandas têm, aí ela vai falar, olha, então a gente vai criar dentro do Estado um aparato para atender essa demanda. É assim que o Estado democrático de direito, o Estado moderno, se fundou. Então, o Estado moderno, inicialmente, era basicamente polícia e exército, tá? E gente fazendo leis. Nem, assim, quem fazia leis, inclusive, era no início do absolutismo, era basicamente o rei. Fazia, executava e nomeava quem ia julgar se a população estava seguindo ou não as leis. Mas depois isso vai se tornando um Estado democrático de direito, e aí basicamente os agentes de Estado eram a polícia e exército e pessoas próximas para arrecadar impostos para o governo, para o rei, enfim, para quem estava no poder. Com o passar do tempo e a instituição da democracia, a população fala, olha, não basta isso, a gente tem que ter outras coisas. Então, além das leis que as pessoas devem respeitar, foram criadas políticas públicas. Política pública, olha, é necessário que todo mundo saiba ler e escrever. O mercado dá conta, a sociedade dá conta de fazer isso? Não dá. Então, o Estado vai fazer e é obrigatório, todo mundo tem que saber ler e escrever, tem que ter uma escolaridade mínima e o Estado vai ofertar isso. Aí percebeu-se que era importante que as pessoas fossem abrigadas em casos de necessidade. Então, você tem todas umas políticas previdenciárias de assistência social que a própria população, por meio de seus representantes, os parlamentos, vai criar essas leis e assim sucessivamente, com política de saúde, enfim, aí nós temos as políticas públicas. Mas o importante é que a sociedade, por meio de seus representantes, né, dentro do parlamento, dos governos e tudo, ele vai instituir marcos. Se uma coisa não está funcionando, ele vai instituir marcos regulatórios. E aí, por exemplo, entra um marco regulatório das relações de trabalho, que a gente conhece como legislação trabalhista ou consolidação das leis do trabalho no Brasil, a CLT, que foi promulgada em 1945 e que persistiu durante todo esse tempo com algumas mudanças, e que em 88 foi reforçada pela Constituição de 1988, e que a partir daí começou a sofrer uma série de remendos, tirando proteção dos trabalhadores, sob o discurso da modernização. Porque aí o que se fala em termos de legislação trabalhista? A legislação trabalhista do Brasil é de 1945, a gente está na indústria 4.0, a gente tem que se modernizar. Agora, essa modernização significa vamos tirar direitos do trabalho. Por quê? E o que é tirar direito do trabalho? Olha, hoje para contratar uma pessoa, eu tenho o mínimo. A pessoa vai trabalhar
por 40 horas, ou ter uma jornada máxima. Se ela trabalhar se a jornada de trabalho dela for 40 horas, se ela for trabalhar mais, eu tenho que pagar hora extra. E como é que funciona a hora extra? Olha, uma hora extra, se você for trabalhar, você ganha 50% a mais nessa hora extra. Eles dividem a sua hora de trabalho, né, pela tua jornada. Então, a minha hora de trabalho é R$20. Então, se sua hora de trabalho é R$20, ao receber a hora extra, você ganha R$20 mais 50% de R$20. Então, você vai ganhar R$30. E se você for trabalhar domingo ou feriado, você vai receber 100%. Então, essa regulação da legislação trabalhista que existiu porque em 1930, em 1920, em 1910, em 1940 não havia nenhuma regulação e os trabalhadores eram sobreexplorados, trabalhavam 18 horas, não tinham nenhuma garantia, essa legislação trabalhista começa a se modernizar, e modernizar na atual circunstância significa ser retiradas. E aí você tem empresas como, por exemplo, essas empresas de tecnologia que abusam do Uber, fala assim, a pessoa, né, que trabalha com a gente, não fala nem que trabalha para a gente, ela não tem vínculo trabalhista conosco. Porque ela tem flexibilidade, ela entra e sai do aplicativo a hora que quer, e isso faz com que as relações de trabalho vigentes não sejam reguladas pela legislação que existe. E, de fato, o Estado acaba, nesse sentido, como o Lucas lembrou, ele acaba falando, bom, se não é uma relação de trabalho assalariado, isso não é comigo. Vocês se viram. Isso é digamos, uma relação que não é trabalhista, é do Código Civil, tá? E aí é uma relação de contrato. Se você assinou esse contrato e não tem se esse contrato não tem nenhuma cláusula draconiana, enfim, isso é também questão de interpretação, que tipo de cláusula é uma cláusula draconiana, que obriga você a aceitar coisas que não seriam cabíveis, e que tira a igualdade. Se não tem, isso aí é uma coisa que a justiça, o direito civil vai dizer, não o direito trabalhista. Então, assim, o Estado, nesse caso, ele se retira. E, de fato, o Estado poderia ter uma postura diferente. Como, professor? Então, vamos lá, vamos dar os exemplos. A gente tem um exemplo do que aconteceu na Califórnia. A gente tem dois grandes exemplos de coisas acontecendo de maneira diferente, tá? Na Califórnia, houve disputas judiciais e legislativas referentes a essa questão da uberização. Em 2019, a Assembleia da Assembleia Legislativa, né, da Califórnia, do estado da Califórnia, lembrando o seguinte, Estados Unidos é uma federação cuja legislação varia muito de estado para estado, inclusive a legislação trabalhista. É diferente do Brasil, que a legislação trabalhista é igual para todo mundo, para todos os países, para todos os estados. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação trabalhista própria, tá certo? O que vale para todo mundo, basicamente nos Estados Unidos, é a Constituição. E aí uma ou outra regra infraconstitucional, mas de maneira geral, cada estado tem sua legislação penal, por exemplo, por isso tem estados que têm pena de morte, outros não têm, enfim. Tem estado, a depender do estado, a maioridade penal é uma ou é outra, enfim. Cada estado tem sua legislação muito diferente do Brasil. Então lá na Califórnia é um estado progressista, ou seja, que tem um histórico de ter maior proteção ao trabalho, tá? Então, em 2019, a Assembleia Legislativa aprovou a chamada AB5, que é uma lei que considerava motoristas e entregadores empregados das grandes empresas de tecnologia. Então, o Uber, né, de acordo com essa legislação, todo motorista da Uber deveria estaria submetido à legislação trabalhista, e seria essa legislação trabalhista da Califórnia que regularia a relação entre o trabalhador, o motorista, e a Uber, entre o entregador e a Uber Eats, enfim.
Então, eles seriam considerados empregados. A Uber e outras grandes empresas tecnológicas entraram, fizeram um lobby para que essa medida fosse uma medida revogando essa legislação aprovada na Assembleia, fosse para o plebiscito popular. Fala assim, olha, ao invés dos legisladores que não representam a vontade do povo, a própria população vai decidir se tem que seguir legislação trabalhista ou não. E aí foi feita a Proposition 22, tá? Que em 2020 foi a plebiscito junto com outras legislações. Sempre tem lá na Califórnia, eles têm o costume de fazer sempre um plebiscito, sei lá, a cada 3 anos tem sempre alguma coisa que vai para plebiscito da população. E aí, o que se deu dentro desse processo foi a mais cara campanha publicitária para um plebiscito que se teve na história dos Estados Unidos. Tá? Então vamos lá, tem um plebiscito que vai ser votado, as pessoas vão lá na urna votar por aquele plebiscito ou não. Parecido com o plebiscito que a gente teve no Brasil lá em 93, sobre o regime de governo, se a gente ia ser monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo, ou como o referendo que a gente teve das armas de fogo. E como é que qual a diferença entre plebiscito e referendo? É que o plebiscito você vai propor uma lei e a resposta digamos assim, você vai votar se aquela lei a própria. O plebiscito é sobre a aprovação dessa lei. O referendo a primeira lei é aprovada no parlamento e depois a população vai referendar, vai falar isso vale, isso não vale. No caso das armas de fogo é isso. O parlamento, o governo Congresso brasileiro aprovou uma legislação e falou assim, olha, sobre esse assunto aqui, que é a venda de armas de fogo, a população é contra ou a favor, tá? Então, basicamente é isso. No Proposition 22 é basicamente o seguinte: as empresas devem continuar funcionando como sempre funcionaram, sem legislação trabalhista, ou essas empresas devem se submeter à legislação trabalhista. Então, o não era o seguinte, olha, essa proposição não deve passar e as empresas os empregadores vão ter vínculo trabalhista. Tá vendo que até para eu explicar é meio difícil, né? Eu não estou votando assim, o sim aqui não é pela proteção do trabalhador. O sim é pela não proteção do trabalhador, tá? Pelo não vínculo trabalhista. E o sim é pelo não vínculo trabalhista e o não é pelo vínculo trabalhista. Só para falar que isso também é estratégia de confusão, tá? E aí eles gastaram 204 milhões de dólares, as empresas. A Uber gastou 60 milhões de dólares praticamente, a DoorDash 51, a Lyft 48, tá tudo aí no negócio. A Instacart 31 milhões e a Postmates 13 milhões. Todas empresas que trabalham com esse processo de uberização do trabalho. Os oponentes a eles foram os sindicatos, tá? Então, o sindicato de empregados internacional, de serviços internacionais, o sindicato de trabalhadores do ramo alimentício e comercial, enfim, a Federação de Trabalho da Califórnia, todos eles gastaram ali, no total, 20 milhões de dólares. Olha a diferença. Um gastou 204 milhões de dólares, outro 20 milhões de dólares. Foi a campanha mais cara. E aí vamos fazer, para vocês terem noção, qual o custo disso. No Brasil, em 2018, lembra que a gente teve eleição presidencial em 2018, no primeiro turno, o gasto para todos os cargos, deputado estadual, federal, senado, governadores e presidente da república, o gasto total do setor privado, pessoas que contribuíram, que deram dinheiro, foi 764 milhões de reais. A contribuição, ou seja, a doação do setor privado para todos os candidatos para a eleição foi 764 milhões de reais. Essa única
esse único plebiscito teve o gasto de 204 milhões de dólares, ou R$1 bilhão. Ou seja, custou muito mais caro que a eleição no Brasil. E mesmo a eleição presidencial na Califórnia custou, nos Estados Unidos, tá, em 2020, custou 785 milhões de dólares. Sendo que esse o gasto foi 204. Então, você vê que não foi tão custoso quanto uma campanha presidencial, mas é um único plebiscito, né? Então, para você ver o quanto que eles gastaram em termos de publicidade, né, para isso. No final das contas, a legislação que tinha sido aprovada, que protegia os trabalhadores na Califórnia em 2019, foi revogada, porque 59% da população votou pelo sim, pelo yes, e apenas 41% votou pelo no. Mas isso mostra o poder e a importância que essas empresas dão a esse fator. Então, as empresas não entram num processo desse, simplesmente, a Uber não é líder no mercado, simplesmente porque tem um melhor aplicativo, né? A grande questão é o seguinte, esses aplicativos, eles têm uma característica, como eu já falei na aula passada, que é o vencedor leva tudo, né? Dentro do processo de competição capitalista, essas big techs, essas empresas como a Uber, ela não encontra concorrente. O concorrente acaba tendo que sair do mercado, porque quanto menos, por exemplo, motorista ela tiver, menos cliente ela tem. Quanto menos cliente ela tiver, menos motorista ela vai ter. E quanto mais motorista, mais cliente, quanto mais cliente, mais motoristas. Não existe possibilidade de você não ter um monopólio praticamente daquilo ali. Hoje ainda sobrevive uma disputa entre a Uber e a 99 no Brasil, mas daqui a pouco não duvido nada que a 99 também acabe sendo vendida para a Uber e a Uber controlando tudo. Não duvido. Essa é a tendência, inclusive. Tá? Enfim. No Brasil, para vocês terem noção, tem uma coisa assim sobre essa questão da importância do lobby. Eu não sei qual o valor que a Uber gastou, tá? No Brasil. Mas vocês lembram quando a Uber começou sua operação no Brasil, em 2016, se eu não me engano? 2016 ou 2014? Ela começou a operação no Brasil em 2014, foi 2016 não. Tem uma historinha que é muito boa. Vocês saberiam dizer, e eu começo com uma pergunta, vocês saberiam dizer qual foi a primeira empresa a oferecer corridas de carros em São Paulo, que começou no Brasil por São Paulo, mediadas por smartphone? Vocês saberiam dizer? Se você pensou Uber ou 99, errou, tá? Errou rude, como diria alguns comentaristas de futebol. Foi uma startup chamada GoJames, que começou a operar em 2013, pelo menos um ano antes da Uber, sendo que o modelo de negócio delas basicamente era a mesma da Uber, né? Você pede um carro pelo aplicativo, ele chega, você paga pelo cartão de crédito e a plataforma fica com um percentual do valor. Basicamente é isso, né? Assim que a Uber funciona. E por que falhou? Tá? A GoJames achou que só ter o serviço era suficiente. Mas ela estava ali entre 2012 e 2013, começando a operar, né? E no apagar das luzes, em 2012, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei que proibia transportes de passageiro sem licença. Tá? Qualquer transporte de passageiro sem licença, ou seja, proibiu o transporte de passageiros que não fosse por táxi, acabando com os aplicativos que já começavam a existir de carona, que ainda nem era monetizado. Assim. Então proibiu isso. E aí, depois, com 3 meses de operação, que a GoJames começou a operar, que eram de carros pretos, inclusive, também, eles copiaram o modelo da Uber, que operava em São Paulo, e começou, vamos fazer isso aqui no Brasil. E aí, os carros da GoJames começaram, não da GoJames, né? Os carros que operavam usando o aplicativo da GoJames começaram a ser apreendidos pela prefeitura. No ano seguinte,
a GoJames fechou. Um ano depois, a Uber volta com força, ofertando seu serviço, e mais, faz uma campanha midiática de lobby, contrata influenciadores digitais para fazer pressão junto aos prefeitos, vereadores, deputados federais, para que a Uber que fossem favoráveis à Uber, falando, olha, o problema é que os táxis é um serviço ruim. Enfim, você lembra toda a campanha que foi feita? Em São Paulo, se eu não me engano, era governo Haddad na época. E o Haddad fez uma legislação, de um lado ele estava sendo pressionado pelos taxistas, que estavam apedrejando o carro da Uber, lembra? Que estava tendo briga e tal. E isso tudo alimentou aquela coisa, aquele confronto, o espírito de confronto, e a opinião pública se tornou super simpática ao Uber, chegando ali para quebrar o monopólio dos taxistas. E quem nunca passou aperto com um taxista, né? Quem nunca foi maltratado por um taxista? A depender da cidade que você foi, quem nunca foi roubado por um taxista, né? Enfim, as pessoas começaram a se colocar contra os taxistas e pela empresa, pela Uber e tal, e aí a Uber chega no mercado. O valor que a Uber gastou nesse momento não se sabe, né? Mas ela foi essa estratégia da Uber de aprovar uma legislação favorável em São Paulo e depois em outros municípios, e não ter nenhuma legislação que a proíba de funcionar, isso foi fundamental para a Uber poder existir no Brasil, e é fundamental para a Uber existir em qualquer país do mundo, tá? Então, não é à toa que ela joga 200 milhões de dólares ela jogou 58 milhões, mas ela jogou tanto dinheiro, por exemplo, numa campanha, num plebiscito na Califórnia. Mas nem tudo que a Uber faz dá certo. Por outro lado, por exemplo, o Reino Unido aprovou esse ano, no início desse ano, não foi nem uma legislação, mas a Suprema Corte do Reino Unido passou a considerar o trabalho para os aplicativos como emprego assalariado, sem revogação. A Uber viu que não tinha jeito de resolver esse problema, tá? Isso foi um caso de trabalhadores do Reino Unido contra a Uber. A Uber engoliu, falou assim, eu vou ter prejuízos, ou vou ter que colocar esses custos na conta, né, na ponta do lápis, e anunciou em março que concederia direitos trabalhistas para todos os seus mais de 70 mil motoristas cadastrados no Reino Unido. Então, a legislação trabalhista possibilita que haja um contrato de trabalho subordinado, entre motoristas e a Uber. E isso começa a existir no Reino Unido. Ou seja, isso não é uma carta, um jogo de cartas contadas, que não há possibilidade de o Estado não entrar nisso e regular essa história. Lá no Reino Unido fez. No Brasil, de maneira diferente, o TST já tomou 4 decisões de que não existe vínculo entre motoristas e a Uber. E é engraçado como é que isso está operando na Justiça do Trabalho do Brasil, porque geralmente, na primeira instância e na segunda instância, há decisões favoráveis aos trabalhadores falando que há vínculo empregatício. E a Uber recorre sempre, quando chega no TST, chegou pela 4ª vez, e aí eles ganham, né, pela 4ª vez. E o que disse o ministro Breno Medeiros, lá do TST? Disse o seguinte: a ausência de elementos caracterizadores da relação de emprego, já que o autor, motorista independente, revelou que poderia ligar e desligar o aplicativo na hora que bem quisesse, bem como poderia se colocar à disposição ao mesmo tempo para quantos aplicativos de viagem desejasse. Então, não há vínculo empregatício nesse caso, porque ele tem liberdade para ligar e desligar o aplicativo. O que essa história não conta é que empresas como a Uber utilizam mecanismos, né, de gerenciamento de trabalho que forçam, né, quase que forçam, né, vou falar assim, mas que fazem os trabalhadores ficarem estimulados a manter a maior parte do tempo o aplicativo funcionando.
por exemplo, ou trabalhar em determinados horários, como as tarifas dinâmicas, bonificações de horários específicos, premiação para alcance de metas e programa de recompensas para trabalhadores. Então, para ilustrar isso, eu queria falar sobre o programa de recompensas da Uber, chamado Uber Pro, que faz com que os trabalhadores aceitem mais corridas, fiquem mais tempo com seus aplicativos ligados, tenham boas avaliações e que, ao fazer isso, eles vão ter determinados benefícios. Então, você tem 4 categorias de motoristas, eles começaram isso no ano passado, se eu não me engano, essa categorização, esse programa de recompensas para o motorista, né? Esses motoristas, para receberem esses benefícios, vou falar primeiro os benefícios, depois eu vou falar o que eles precisam cumprir para atender esses benefícios. Primeiro, eles ganham prioridade saindo do aeroporto, ganham viagens com passageiro VIP, eu não sei exatamente o que é esse passageiro VIP, mas eu acho que são passageiros bem avaliados, passageiros que fazem viagens longas, enfim, não sei exatamente, mas passageiros VIP. Desconto fixo de 5% no combustível, todos eles ganham, na verdade, você vai ver todas as categorias. Acesso ao suporte exclusivo por telefone 24 horas. E um negócio interessante, olha só, esse acesso só é permitido pela categoria mais alta, que é diamante. Porque como é que os motoristas acessam o aplicativo Uber? Pelo chat do aplicativo. E que é respondido na hora que alguém der na telha, pode ser ignorado, e a resposta pode ser aquelas respostas automáticas do jeito que geralmente é. Agora, para você ter um suporte de uma pessoa, um ser humano falando com você, somente se você for a categoria mais alta, o diamante. Senão você corre o risco de só se relacionar com o seu chefe, né, com a empresa via inteligência artificial. Categoria Uber Pro no perfil do motorista, você ganha também, se você cumprir, ou seja, vai aparecer lá, você é um motorista Uber Pro, tá? E veja só, Uber Pro, esse Pro é de quê? É de professional, tá? De profissional da Uber. Enfim, ou seja, profissional da Uber significa que você é empregado da Uber, eu acho, né? Bom, enfim. Veja o tempo da próxima viagem, você vai saber o tempo da próxima viagem com a categoria diamante, só essa última categoria, todos os outros não. Desconto exclusivo na universidade, aí tem uma rede de universidades que podem ter, então qualquer motorista tem acesso a isso, desde que não seja azul, tá? Desconto, viagem de turismo, ganho super extra pela preferência e desconto nas academias Smart Fit. Olha só, todos eles têm desconto na Smart Fit, tá certo? Bom, para atingir essas categorias, você está vendo aqui tem umas pontuações, né? Até 299, de 300 a 799, 800 a 1.299 e a partir de 1.300 pontos. Como é que isso acontece, tá? A cada 3 meses, assim, quando foi criado em julho de 2019, os pontos começaram a ser contados a partir de um período fixo de 3 meses. Então, você entra no aplicativo, você tem 3 meses que sua pontuação vai ser contabilizada. Você, depois, no final dos 3 meses, se sua pontuação chegou a 299, né, 300, 800 ou 1.300 pontos, você vai, nos 3 meses seguintes, você vai ser considerado o quê? Uma categoria azul, ouro, platina ou diamante, se você alcançou essa pontuação. O ponto é, ao final de 3 meses, sua pontuação zera. Então, você está no aplicativo, você ligou, você vai contabilizando o ponto e sua pontuação chega no final de 3 meses é contabilizado. A depender da sua pontuação, você vai ser enquadrado em uma categoria. Essa sua pontuação zero e você tem que voltar a fazer pontuação para 3 meses depois para saber se você vai continuar naquela categoria ou se você vai descer de categoria ou se você vai subir de categoria, tá? Então, a cada 3 meses tem isso aí. É um processo de gamificação, tá? Mas mesmo assim, para você poder contabilizar essa pontuação, você tem que preencher alguns pré-requisitos, que não é da pontuação, você tem que ter uns pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, você tem que ter nota, não sei se quem usa o aplicativo do Uber, vê que todos os motoristas e nós mesmos, usuários, temos
uma nota, né, que varia de 0 a 5. Então, você tem que ter uma nota igual ou maior a 4,85. Uma pontuação super alta, né? Uma nota super alta. Então, você tem que ter uma nota igual a 4,85. Senão, você nem pontua. Você tem que ter uma taxa de cancelamento menor ou igual a 8%. Então, de cada 100 viagens, só 8 você pode cancelar. Ou seja, de cada 10, você não pode cancelar uma. Você tem que cancelar menos de uma. E a taxa de aceitação de corridas, cancelamento é o seguinte, você aceitou a corrida, viu mais ou menos quanto é que vai dar, qual é o trajeto, ou enfim, qual é a região que você vai, você não pode cancelar. E a taxa de aceitação, a Uber mandou você, e você simplesmente aceitou lá, na hora que ela manda a mensagenzinha, a taxa de aceitação tem que ser maior ou igual a 80%. Ou seja, de cada 10 corridas que a Uber te oferecer, você tem que aceitar 8. Se você tem que ter essa nota, 4,85, uma taxa de cancelamento menor de 8% e uma taxa de aceitação superior a 80%, e além disso, você tem que fazer uma quantidade de pontuação que depende da quantidade de viagens que você faz, depende de uma série de coisas que não ficam claras, tá? Não tem no site da Uber, enfim, eu já conversei com motoristas e eles não sabem exatamente o que dá pontuação, o que tira pontuação, mas o que se depreende é que eles dão uma pontuação para, por exemplo, quem fica mais tempo com o aplicativo ligado, quem aceita um número mínimo de corridas. Então, todas essas questões são levadas em consideração para esse processo de pontuação. Ou seja, aquela ideia de que a empresa não força as pessoas, né, não, calma aí, nessa aqui não. Não força as pessoas a estarem com o aplicativo ligado em determinado tempo, é falso, tá? Apesar de isso ter sido utilizado aí na última decisão do TST, tá? Bom, tudo isso que eu falei não significa que os motoristas e entregadores não tenham suas formas de resistência. E aí nós podemos ver aí o break dos apps convocado mais de uma vez, inclusive, pelos entregadores de motocicleta e bicicleta, e várias manifestações de motoristas da Uber que estão sempre reivindicando melhores condições de trabalho. Não são organizações sindicais, como a gente conhece, as lideranças desses movimentos, eles acabam sofrendo muitas retaliações das empresas, eles são bloqueados, ou sofrem o chamado bloqueio branco, que eles não estão bloqueados formalmente, mas eles não recebem viagens, e isso enfraquece, e as pessoas têm medo, muitas vezes, de estar se mobilizando justamente porque elas não... primeiro, porque elas têm medo de se sofrer essas retaliações, elas precisam desse aplicativo para sobreviver. Uma vez que elas são excluídas do aplicativo, elas não podem mais sobreviver disso, porque elas não conseguem alternativa de trabalho. A segunda questão é que muitos dos motoristas e dos motoboys que atualmente trabalham, eles não se veem como profissionais dessa questão, eles acham que estão simplesmente fazendo um trabalho temporário, que assim que a situação econômica melhorar, eles vão conseguir outro. Então, se eles não se veem assim no futuro, como profissionais da área como motoristas ou entregadores profissionais, a chance deles se engajarem em movimentos em prol da categoria é muito menor. Então, acabam tendo um tipo de comportamento muito individualistas e que não pensam nesse longo prazo, porque o longo prazo não lhes pertence. Mas a verdade é que cada vez mais essas pessoas que estão exercendo essas atividades, em princípio como bico, elas estão se distanciando de outras áreas do mercado de trabalho e se tornando cada vez mais motoboys ou entregadores e motoristas profissionais. Vamos ver o que vai acontecer se a gente tiver algum tipo de retomada econômica e o mercado de trabalho reaquecer. Se esses profissionais, muitas vezes formados em outras áreas, vão voltar a essas outras áreas ou vão se manter dirigindo Uber ou entregando alimentos e outras coisas pelos aplicativos. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Tinha outras coisas também, mais slides, só que o avançar da hora já foi demais.
E a aula que vem a gente continua no tema trabalho, mas a gente vai falar um pouco sobre a participação feminina no trabalho em tecnologia, tá certo? Muito obrigado, tem material aí para vocês, eu já disponibilizei a aula passada também no Google Sala de Aula e disponibilizei material de leitura para vocês e demais, enfim, até o final dessa unidade eu passo alguma atividade para vocês também. Um abraço, boa semana, se vocês tiverem mais alguma colocação, estou à disposição aí.